Bom, graça e paz, meus irmãos. Continuando com o nosso tema que fala sobre milagres, eu gostaria que o irmão colocasse para mim, irmão Alex, ou você mesmo abra a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Eu vou estar lendo na Bíblia. Quem trouxe a sua espada, abra, fica com a sua Bíblia aberta. E eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia mesmo, você pode acompanhar ou ler na sua Bíblia, tá bom? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai querido, mais uma vez diante de ti, tu que me conheces, sabe das minhas limitações. Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa mensagem que veio de encontro ao meu coração. Aprendi mais uma porção da tua palavra e com certeza, Senhor Deus, todos quantos estão aqui nesta noite irão aprender também, porque a tua palavra é viva, é eficaz e tem poder, Senhor Deus, para transformar as vidas. Muito obrigado por tudo, é assim que eu oro, agradecida que sou. Em nome de Jesus, amém. Então aqui nós vemos Jesus novamente no mar da Galileia, e ele sempre estava com os seus discípulos, e muitas pessoas o seguiam, desde aqui do primeiro culto, na quarta-feira, quando nós começamos, no dia 8 de março, estamos falando sobre, o pastor está falando sobre os milagres de Jesus. E sempre a multidão estava com Jesus, porque certamente ouvia sobre as grandezas, as maravilhas, os sinais, os prodígios, os milagres que Jesus ia fazendo por onde ele andava. E aqui nós vemos que Marcos 4, 35 a 41 fala isso. O Evangelho de Mateus também, Evangelho de Mateus 8, de 23 a 27, fala sobre esse episódio. E Lucas 8, de 22 a 25 também. Então, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, fala sobre que Jesus acalma a tempestade. Pode ser que você, nesta noite, esteja enfrentando uma tempestade na sua vida. Mas Jesus acalma a tempestade. Creia nisso, se apodera disso. Eu tive aí uma semana passeando com meu filho, o Drick. Deus me deu a oportunidade gostosa de estarmos juntos mais uma vez. E nós se encantamos com Paraty.
O Drick mora ali no Rio, com tantas praias que tem ali, mas ele mesmo fala que são praias perigosas para criança. Então ele sai do Rio e aí andamos um pouquinho para estarmos ali em Paraty, um lugar gostoso, calmo, um lugar histórico. E nessa viagem, nós fomos numa praia e ele falou assim: mãe, nós vamos andar de barco hoje. E eu fico um pouco com medo, mas vamos andar. E se eu não fosse entrar naquele barquinho que não tinha segurança nenhuma. Tá bom. Aí foi uma dificuldade para mim se colocar em cima do barco, mas consegui subir em cima do barco. Aí nós fomos numa ilha chamada Ilha do Cedro. E nós estávamos desse lado e nós olhávamos a ilha e achava assim que era tão perto, era 5 minutos de barco. E foi praticamente só nós. E depois chegou um casal, o casal falou: ai, me espera também que eu quero ir junto. Aí o moço que pilota esse barco estava colocando as pessoas certas para que o barco deslizasse bem. E só tinha uma cobertura em cima. E começou nós fomos atravessar o mar. E quando chegou bem no meio, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Atrás não deu nem para olhar, porque eu fiquei assim imóvel. Eu estava ali, mas com meu coração com muito medo. E eu olhei assim aonde dava para avistar, e eu falando: nossa, como que Deus é maravilhoso, a imensidão da água. Mas, Ludmila, o que eu estou fazendo aqui nesse meio desse mar aqui? Aí demorou um pouquinho, chegamos. Só que nós fomos e nós tínhamos que voltar. E aí chegando a hora, e eu observei ali uma pedra enorme que estava ali na praia, e eu comecei a ver aquela pedra ali aparecendo lá por umas 3 horas, e eu falei para minha nora, Sirlene, será que nós não devemos ir embora? Porque, olha, aquela pedra, quando nós chegamos, tinha algumas pessoas que estavam ali, até subindo ali naquele lugar. E agora, onde a água já encobriu a pedra. Fica sossegada, dona Ludmila, daqui a pouco nós vamos. Aí, nesse meio inteirinho, chegou o moço, né, que nos trouxe, e falou assim: é bom que nós atravessamos, porque as ondas estão subindo. E eu fiquei quietinha, mas eu apavorada. E eu olhava, nós estávamos desse lado, mas nós íamos atravessar para ir para a ilha, para um outro lugar. Aí eu olhei e achava assim tão longe, eu falei: meu Deus, eu em pensamento, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, né? Bom, mas minha vida está nas tuas mãos. Seja o que for para acontecer, eu sou de Jesus, sabe assim? Com muita fé fervorosa, eu sou de Jesus. Se Jesus me chamar mesmo aqui no meio desse mar, eu sou de Jesus. E foi uma dificuldade para entrar, porque as ondas estavam subindo mais, foi uma dificuldade. Aí, tanto é que eu falei assim: espere um pouco, eu vou provar que eu sou uma salvádio. Olha eu, hein? Com toda a força, né? Aí eu sei que eu coloquei meus pés inchados, meus pés e minhas pernas. Coloquei minha perna dentro do barco e entrei. Quando meu filho foi me ajudar, eu falei: Rodrigo, eu já estou aqui. Só que aí o moço ligou lá o motor e saiu. Quando saiu esse barco, fazia assim. E as ondas, né? As ondas do lado. E eu ainda fui na frente. Colocaram eu na frente. E eles foram mais atrás, no meio, as crianças, e só que nós estávamos com salva-vida. E aí esse barco deslizando assim, e as ondas se abrindo para cá, as águas, né? E aí quando chegou ali bem na metade, que eu olhei, Paraty tem muitas ilhas. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei: ô Drick, o que a sua mãe está fazendo aqui?
Falou, mãe, a senhora está passeando, aprecia a natureza. E eu falei, é verdade, Odrique. Aí eu comecei a glorificar a Deus. Mas essa viagem que era pequena, de 5 minutos, se tornou para mim quase uma meia hora. Nunca que chegava do outro lado. Mas não é possível, Odrique, não chega. Chega, mãe. Aí até que chegou para descer de novo, que era a mesma dificuldade, mas eu falei de novo, espere um pouquinho, eu sou uma salvada, e desci. E foi muito bom a viagem. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, Jesus, antes desse episódio, ele estava ensinando as parábolas. E Jesus pegava tudo que tinha à sua frente, à sua volta, e os ensinava. E ele aqui está falando, já era tarde, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Outros barquinhos também o seguiam Jesus, que certamente queria aprender mais, queria estar perto de Jesus. É natural que isso estava acontecendo. Só que, de repente, o texto aqui está falando, no 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco. É mais ou menos aquilo que eu falei. Tinha tantas ondas que quando nós saímos, as ondas iam batendo forte no barco. E eu ali com medo. Aí eu dei uma pesquisada sobre alguns tipos de tempestade que nós, às vezes, ligar a televisão, nós vemos ou ficamos sabendo de algo que aconteceu. Então, tem trovoadas, tornados, furacões, nevasca e tempestade de gelo e de granizo. Foi na terça-feira mesmo, somente ali onde eu moro, tem muitas árvores, e quando o vento vem, aquelas pinhas todas caem, folhas, galho. Outro dia nós estávamos ali, no domingo, e ouvimos um galho enorme cair, que se nós estivéssemos passando ali, tanto eu como o pastor, nós seríamos atingidos por esse galho, um galho enorme do pinheiro. Aí depois o meu filho Marcelo foi lá e teve que até que tirar, que ficou mesmo no caminho. E chuvas, né, que nós estamos aí presenciando, pessoas que estão sendo prejudicadas por águas, e as tempestades vêm, as chuvas vêm às vezes com trovões, com raios. E aqui, aqui nesse contexto, não era diferente. Eles estavam em meio à tempestade, de modo que estava tão grande que o barco onde eles estavam estava a encher-se de água. Era muito grande a tempestade na qual eles estavam. E o impressionante é que Jesus estava nesse barco, os seus discípulos estavam com ele, e Jesus, sendo Deus, 100% espírito, mas 100% homem, ele dormiu na polpa do barco sobre um travesseiro. Aí eu fui ver também que João, no Evangelho de João 4:6, fala assim: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então Jesus se cansava, Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, porque ele era homem, ele sentia como nós sentimos, cansaço, fome, sede, estamos sujeitos a isso.
E Jesus estava cansado porque antes desse episódio ele estava ali andando e ensinando todos aqueles que chegavam ao seu redor algo que ele tinha, que ele estava vendo, e ele ensinava através de parábolas, de ilustrações. Então, é natural que ele estava cansado. Aí eu fico imaginando ele no barco e balançando, e aquele balanço, pelo seu cansaço, ele foi e dormiu. Só que os seus discípulos estavam bem acordados. Mas Jesus estava ali, sossegado. Aí no 38, fala que Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? Mestre, não te importa que morremos? Aqui, os discípulos ficaram apavorados, porque o mar estava revolto. O mar estava com as suas ondas grandes. Mas o impressionante que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Aqui quando eu estava lendo, eu percebi assim, quando nós chamamos por Jesus, ele não fala assim: espera um pouquinho aí, meus discípulos, eu vou despertar, eu vou fazer aqui um alongamento. Não está aqui, mas eu imaginando. E aí mais ou menos eu fiquei pensando ali em casa. Quando às vezes eu peço algo para um filho meu, espera um pouco, mãe. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Daqui a pouquinho eu vou. Agora, quando um filho pede para a sua mãe ou para o seu pai, imediatamente o pai e a mãe vão atender. Eu, pelo menos, eu sou assim. Eu vou atender. Eu quero atender aquela emergência, eu quero atender aquela situação. E aqui nós vemos o quê? Que Jesus, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se. Então, é uma aplicação que nós tiramos para as nossas vidas nessa noite. Seja em qualquer situação que você se encontre, clame por Jesus. Chame por Jesus. Jesus não vai falar para você: olha, agora eu estou ocupado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, imediatamente ele atende, porque aqui dá para nós vermos que ele atendeu. Imediatamente ele despertou. E por ele estar cansado e encontrou um travesseiro, certamente o seu sono era profundo. E ele, naturalmente, por sendo Deus, sabia que ele estava em meio à tempestade com os discípulos, o mar revolto. Mas ele acordou e falou para o mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Estava o vento, as ondas revoltas, o mar furioso, em meia tempestade, mas Jesus levantou e pediu para que acalmasse. E o mar voltou à bonança. Aí eu fui pesquisar, Então, bonança significa calma, sossego, tranquilidade e felicidade. Então, voltou aquele mar calmo. No 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Esse tímido é no sentido de medo. Por que vocês estão com medo?
Por que vocês estão apavorados? Aí ele fala com eles: como é que não tendes fé? E olha que os discípulos andavam com Jesus, viam o que Jesus fazia, os milagres, expulsando demônios junto ali com Jesus, aprendendo com Jesus, ouvindo sobre Jesus. Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam, olha ainda o que eles diziam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. Aí eu pensando, eles estavam em meio a tempestades. E nós enfrentamos algumas tempestades da vida. E é natural o crente passar por alguma adversidade. O crente passa por adversidades. Deus sabe o que você está enfrentando. Pode ser que nessa noite, cada um de nós aqui, atravessamos por algumas tempestades, uma mais, outra menos, umas tempestades que vêm e vai, outras tempestades que permanecem, que fica. E nós às vezes ficamos, Senhor Deus, tenha misericórdia de algumas dificuldades, de alguns problemas que nós enfrentamos no dia a dia, seja você que trabalha no seu serviço, seja você na sua casa, onde quer que você, em família, no seio familiar. Nós enfrentamos algumas adversidades, estamos sujeitos. Só que Jesus está conosco. Como Jesus estava com eles ali no barco, mesmo dormindo, mas Jesus estava observando, sabendo o que estava acontecendo. Eles o chamaram e o Jesus imediatamente acordou e acalmou a tempestade. Pode ser que você, meu irmão, minha irmã, esteja enfrentando alguma tempestade da vida. E vocês pode ser até que pensa assim, isso não vai passar, vai. É o tempo do Senhor. É o tempo do Senhor. Nós somos imediatistas. Nós queremos, eu não gosto muito de falar nós, eu falo eu. Eu quero que já resolve. Não é assim, é no tempo de Deus, mas eu não estou só. Jesus está dentro comigo no barco e na tempestade revolta, na tempestade grande. Tem umas tempestades que são grandes mesmo. Mas devemos ter o quê? Fé. Porque aqui, eles do que estava vivendo, e nós também, eu também, quando às vezes enfrento algo na minha vida, às vezes dou uma balançada, somente quando nós oramos, né? Senhor Deus, eu tenho orado tanto, tenho suplicado tanto ao Senhor, Pai. Ludmila, Salmo 46, 10, aquieta o seu coração. Eu estou com você no barco. Você está enfrentando isso, mas você não está só. Eu estou com você. Eu sei o que você está enfrentando, eu sei o que você precisa. No tempo certo, essa tempestade vai acalmar. E às vezes vem uma outra que fala, Senhor Deus, eu já passei por isso. E vem vindo uma outra, será que essa eu vou conseguir suportar? Vai. A tempestade vai acalmar. O mar bravio vai acalmar. Vai ficar uma bonança. Vai ficar calmo. Mas nós devemos confiar, crer, ter fé, não ser tímidos ou medrosos,
como esses discípulos que estavam ali, e também não duvidar, porque eles, possuídos, né, de grande temor, diziam aos outros: quem é esse que até o mar, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, estava o mar e o vento. Eu não tiro o que eles estavam enfrentando, porque eu não contei para vocês. Eu estava ali quietinha naquele barquinho que não tinha segurança nenhuma. A minha segurança estava em Deus. Porque aquele salva-vida ali nem coube quase em mim, teve que puxar bem para... A minha segurança ali estava em Deus. O mar estava subindo, as águas subindo, mas a minha segurança na volta estava em Deus. Falei, a minha vida está nas tuas mãos, como a nossa vida está nas mãos do Senhor. Estamos sujeitos. Pode ser que acabe alguma tempestade que você esteja enfrentando e vem uma outra que é pior. Você às vezes fica até sem o chão. Aqui no sentido tempestade são adversidades. Estamos sujeitos a viver. E eu gosto muito desse versículo, João 16, 33, que Deus fala assim: em mim tenhais paz, mas no mundo sofrereis aflições, tribulações, mas eu tenho de bom ânimo, eu venci. João 16, 33. Pai, que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrerei. Então estamos sujeitos a sofrer tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo. É um dos versículos que eu tenho na minha vida, no meu coração, no meu pensamento, quando eu enfrento alguma adversidade que me vem assim: eu vou conseguir passar por isso? Eu vou conseguir atravessar? Vai. Porque o próprio Jesus falou isso. Estamos sujeitos a isso. E eu fico imaginando que quando nós aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus, nós achamos que às vezes vai ser tudo um mar de rosa. Aí é que começa. Principalmente no seio familiar. No meio da família. Mas você mesmo virou crente? Você é crente? Fizeram uma lavagem cerebral? Aconteceu isso comigo. Então você fica assim, mas como que pode? Eu vim até Jesus, ele me resgatou, estava num barco em perigo, em algumas situações perigosas. Ele me estendeu a mão, acalmou, e agora onde é para mim ter paz, onde eu estou, aí que vem que Ezequiel fala, se não me engano, que os piores inimigos são da própria família. A família tinha que ser tudo para ajudar, mas são os da própria família, são os inimigos. E vem mesmo as coisas para nos desestimular. Mas nós continuamos crendo, tendo fé, que Jesus está na embarcação conosco. Nós não estamos só. E nós vamos ver o que Jesus vai fazendo através da palavra de Deus, da Bíblia. Porque eles estavam com Jesus, andavam com Jesus e duvidavam. O medo era tão grande que o medo deles ali no meio ao mar e ao vento, que certamente cegou sua visão, sua mente, seu coração, tudo aquilo que eles viam que Jesus ia fazendo não adiantava nada, porque ali ele estava em meio a perigo. Mas chamou por Jesus, Jesus imediatamente acordou. É mais ou menos ontem, quando o pastor contou que quando ele andava com aquele caminhão e ele deu
uma volta em meio a precipício dos lados, chuva em cima de uma ponte que ele nem conseguiu ligar o caminhão para sair. Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Já aconteceu alguns episódios comigo que eu clamei por Jesus. Jesus! E Jesus, como estendeu a mão, acalmou o mar, acalmou o vento, acalmou as águas. Ele acalma também as nossas tempestades, adversidades que enfrentamos. E não para por aí. Até Jesus não vier nos buscar e buscar a sua igreja, nós vamos continuar passando por aflições, por choro, por tristeza. Nosso coração fica abatido por algumas situações. Mas nós não estamos só. Temos que continuar a crer, tendo fé que Jesus está junto. Jesus no barco vai tudo muito bem. E não podemos perder o foco, o objetivo, olhando para Jesus. Porque se não olhar e não crer nesse Jesus, ter fé nesse Jesus, nós não chegaremos ali. Nós perdemos o foco e o objetivo. Eu sempre falo que eu estou mais perto da morte do que todos vocês juntos. 68. E tem que estar preparada para a morte. Não sei quando que vem. Mas tem que estar preparada. Porque aí se eu não estiver preparado, eu não tenho mais tempo de brincar. Não tenho mais tempo de parar. O meu tempo é continuar. E continuar com Jesus. Que Ele me garante o quê? Segurança. Me garante alegria. Mesmo que eu esteja passando por adversidade. Mas, tendo Jesus, vai tudo muito bem. E aí eu peguei ali em 1 Coríntios 10, 13... E fala, você pode pôr para mim, Alex? 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Ah, 10, 13. Isso. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Deus não nos dá além do que podemos suportar. Se Deus nos dá, se Deus nos permite, é porque nós vamos suportar e passar. Aí vem outra, mas Deus não, porque Deus nos conhece. Foi Deus que nos formou. Então, Ele não dá além do que possamos suportar. E diante dessas adversidades, quando nós atravessamos, nós crescemos espiritualmente falando. Eu cresço. Eu aprendo. Eu choro. Eu apanho. Mas eu cresço. Cresço, porque na hora que aperta a pedra no sapato, você se chega mais diante de Deus. Quando está tudo bem, está tudo bem. Não vou buscar a Deus. Mas dá uma pedrinha que está te doendo o teu pé, nesse sentido de adversidade, de aflições. Aí eu chego junto à fonte, chego junto a Deus. E com isso nós crescemos. Nós aprendemos. Então, muitas das vezes, adversidades que acontecem na nossa vida é para nós crescermos como crentes em Cristo Jesus. Para nós aprendermos.
E a gente cresce e amadurece. Não fica que nenhum crente menino, onde fala 1 Coríntios 13. Quando era menino, agia como menino, fazia como menino, falava como menino. Hoje deixei as coisas de menino, menino no sentido homem e mulher. Por quê? Porque você amadurece. Você cresce. E aí você até olha, né? É natural, nossa mente não para. Aí você olha lá para trás e fala, nem se lembra. Você se lembra até com alegria. Pode ser que você se lembre com alegria, está vivendo uma diversidade tremenda, mas você vai amadurecer novamente, você vai crescer. Você cresce. Isso é para crescimento espiritual. Do crente. Do mundo não, porque o mundo não conhece. O que acontece quando vem algumas tempestades no mundo? Tem pessoas que tiram a vida. Uma porque não tem Jesus dentro do barco. Jesus não está ali dormindo no seu travesseiro. Não conhece Jesus. Então, o inimigo joga os dardos inflamados. Tira a sua vida que isso vai acabar. Engano. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Engano. É para enganar. Então, são sujeitos a isso. E essas pessoas não crescem, porque primeiro tira a vida, e se não tira a vida, vai fazer outras coisas. Não, vai deixar de crescer, vai deixar de aprender. Mas nós que somos crentes em Cristo Jesus, que temos Jesus dentro da nossa embarcação, quando vem algo de perigo e passa, nós aprendemos. O bom disso é porque o crente aprende e você amadurece. E vem uma outra pior ainda. Mas Jesus está no barco. Conosco. Jesus está no barco com você, meu irmão, minha irmã. Jesus está no barco comigo. E passamos. E é só você chamar que imediatamente ele atende. É só clamar pelo sangue de Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia da minha vida. Sê comigo nessa hora. E Jesus está de braços abertos a nos atender. Em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer hora. Eu já vivi algumas coisas nesse sentido e certamente você que está nessa noite também já passou por alguns perigos e você clamou pelo sangue de Jesus ou clamou por Jesus. Que nós temos o conhecimento da fé. Nós temos o conhecimento da palavra de Deus que está registrado. E com isso nós crescemos espiritualmente. Então Jesus acalma a sua tempestade, meu irmão, minha irmã. Basta chamar por Ele. Basta clamar por Jesus. Porque Ele habita no nosso coração. E onde quer que nós vamos, nós não estamos só. Jesus é conosco. Amém? Senhor Deus, ó Pai querido, é isso que eu entendi, Pai, com a minha limitação. Mas muito obrigado porque nós não estamos sozinhos. O Senhor Deus está no barco. Mesmo que o Senhor Deus esteja dormindo, como estava dormindo ali com os seus discípulos, basta a gente chamar por Jesus. E Ele nos atende em qualquer situação. Como é bom ter o Senhor Jesus nos nossos corações, como nosso amigo, como nosso conselheiro, como nosso companheiro, como nosso Salvador. Como é bom. Muito obrigado, Senhor Deus, por isso, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque em meio às adversidades da vida, eu pude crescer, Senhor Deus, porque o Senhor Deus não dá além do que eu possa suportar. Obrigado, Senhor Deus, e ainda com perdão dos meus pecados, mais uma vez eu coloco o teu servo no teu trono de graça.
Tenha misericórdia dele em nome de Jesus. Mais alguém quer orar? Está em aberto.